Fala, rapaziada, saudações vascaínas. Vence o Vasco por 3-1 em cima da Tombense hoje pela parte da manhã no nosso Caldeirão. São Januário em festa, mais de 20 mil torcedores no nosso estádio fazendo uma linda festa, empurrando o Vasco em busca de mais essa vitória. E não foi uma vitória simples, foi uma vitória importantíssima contra o atual sexto colocado da Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje essa vitória fez com que a gente termine a 24ª rodada da Série B a 8 pontos de distância para o quinto colocado, que hoje é a equipe do Londrina. Aquela gordura, sabe, que é tanto falada na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Hoje o Vasco fez uma grande quantidade, fez em grande quantidade no caso, né? 8 pontos, dá uma grande segurança, faz com que o Vasco possa ter 3 derrotas seguidas aí e mesmo assim não saia do G4 da Série B. Então foi uma partida, foi uma vitória importantíssima para o nosso Vasco da Gama. E não foi uma vitória qualquer, torcedor. Foi uma vitória que a gente viu o Vasco, a gente olhou o Vasco hoje, com todas as limitações, na Série B do Campeonato Brasileiro, e é impossível não voltar atrás e também até mesmo pensar na frente. A gente olha para essa dupla de volantes hoje do Vasco, Andrei Santos e Marlon Gomes, lembra do passado, lembra do Pedrinho e Felipe, lembra das grandes duplas que o Vasco já teve em sua história, das categorias de base, e olha para o futuro pensando, caramba, eu posso ter um futuro feliz com o meu Vasco da Gama, tendo esses grandes talentos na base do nosso clube. E como joga Marlon Gomes e Andrei? Hoje, o Vasco fez 3 gols. 2 do Andrei Santos e 1 do Marlon Gomes. Sendo que o primeiro do Andrei foi um passe absurdo do Marlon Gomes para uma assistência do Nenê. Um passe de quebra-linhas, de coxa. Foi absurdo o que o Marlon Gomes fez no primeiro gol do Vasco, nesse passe que antecedeu a assistência do Nenê. O segundo gol, um golaço do Marlon Gomes, um gol de craque, um gol de jogador diferenciado, um gol de realmente atleta que vai ser uma grande revelação aí do Vasco durante toda a sua história. E o terceiro gol do Andrei Santos também, um golaço, uma bola roubada do Ignaldo, outro cria das categorias de base do nosso clube, que faz com que a gente de fato, volto a repetir, olhe hoje o Andrei Santos e o Marlon Gomes, lembre do passado e pense no futuro também com mais cuidado, com mais carinho e principalmente com uma grande expectativa do que irá acontecer. Essa é a grande realidade. Hoje a gente começa a se empolgar um pouco mais com relação ao que pode vir pela frente. Com relação à partida, o Vasco muito bem, um Vasco que, volto a repetir, tem uma solidez defensiva, aquela solidez defensiva que eu e você e todo o torcedor vascaíno víamos com o Zé Ricardo, está voltando a aparecer com o Emílio Faro após a saída do Maurício Souza. Porém, principalmente, o que hoje o time do Vasco tem, treinado pelo Emílio Faro, que não tinha durante toda a competição, é uma parte ofensiva muito forte, gente. Hoje, o sistema ofensivo do Vasco produz. Hoje, o sistema ofensivo do Vasco tem eficiência. O Vasco hoje fez 3-1 na Tombense. O Vasco, algumas rodadas atrás, fez 4-0 no CRB. Isso com o Zé Ricardo não acontecia, e muito menos com o Maurício Souza. Então, hoje, o Emílio Faro trouxe essa consistência ofensiva também para a nossa equipe. Para quem acompanhou esse jogo do Vasco hoje, viu que o Vasco é um time que está sabendo trabalhar no último terço, né, naquele terço final do campo, com as suas peças. E posso ser sincero para vocês, muitas pessoas vão reclamar, muitas pessoas vão ser contrárias a mim, mas o sistema ofensivo que o Vasco tem, dificilmente algum outro time da Série B tem igual. Acredito que nem sequer o Cruzeiro tem um sistema ofensivo, tão bom quanto o Vasco da Gama, se tratando de meio campo ali. O ataque não, né? O Raniel, na minha opinião, é um centroavante muito fraco. Mas eu falo desses 5 homens aí que compõem o meio-campo do Vasco. É um meio-campo muito bom. É um meio-campo muito diferente com relação à Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje, a escalação do Vasco foi composta por Yuri Lara, jogador com mais desarmes na competição. Andrei Santos ao lado dele, na minha opinião, a grande revelação do torneio, o grande destaque da Série B do Campeonato Brasileiro, um grande volante que seria titular fácil em muitos times da Série A. À frente do Andrei, essa trinca, que, na minha opinião, é fenomenal. Nenê, Alex Teixeira e Marlon Gomes. Gente, volto a repetir, nenhum outro time da Série B tem esse quinteto, se é assim que eu posso falar, ofensivo, de meio campo, porque querendo ou não, os dois volantes, mesmo tendo funções defensivas, também saem para atacar.
não tem igual na Série B. Marlon Gomes, Alex Teixeira, Nenê, Andrei e Yuri Lara. E hoje esses 5 são os diferenciais que fazem com que o Vasco tenha esse papel ofensivo de maior qualidade. Porque se o Vasco hoje meteu 3-1 na Tombense, foi porque o Vasco tinha esses 5 no meio campo. Se o Vasco contra o CRB ganhou por 4-0, foi porque o Alex Teixeira estava no time, foi porque o Nenê estava no time, foi porque o Yuri Lara, o Andrei Santos estão no time. Então esse meio campo hoje do Vasco é um dos melhores da competição. Eu olho ali dos 2 volantes pra frente e realmente pra mim tá tudo certo. O único grande problema, e eu já vou entrar neste assunto, é o Raniel. Na boa, não tem como o Vasco começar com essa escalação. Com esses 5, posso estar me empolgando, posso estar animado, mas craques. Porque na minha opinião, o Yuri Lara não é um craque. Mas para a função que ele exerce dentro de campo, ele faz o papel perfeito. O Yuri Lara hoje, o que jogou bola, gente, é brincadeira. Ele tem papel de primeiro volante. Qual o papel do primeiro volante no sistema de meio campo da equipe? Desarmar. E o que mais o Yuri Lara fez hoje foi desarmar. E eu volto a repetir também o que eu venho falando nos meus últimos vídeos. É inacreditável, eu não consigo entender como o Maurício Souza tirou contra o Vila Nova naquela partida no Serra Dourada o Yuri Lara para colocar o Zé Gabriel, segundo ele por questões táticas. Gente, é inacreditável o que o Maurício Souza estava fazendo nesse elenco do Vasco. Hoje o que o Yuri Lara jogou, e não somente hoje, mas em todas as partidas que ele fez nessa Série B, é brincadeira. É um grande volante, é um excelente jogador e cumpre exatamente o que a função dele necessita. Roubar bolas e dar liberdade para o setor de meio campo jogar. Dar liberdade para o Andrei Santos jogar. Dar liberdade para o Marlon Gomes jogar. Dar liberdade para o Nenê, para o Alex Teixeira, porque ele segura. Ele fala, olha só, Andrei, joga, meu filho, que eu tô aqui. Pode ir, pode subir, pode avançar, que eu vou segurar e essa função aqui do sistema defensivo tá comigo. Uma partidaça do Yuri Lara, um grande jogador. Então, na minha opinião, se ele cumpre muito bem a função dele, o papel dele, da posição, é craque. Andrei Santos, sem comentários, joga muita bola, é diferencial. Todo torcedor vascaíno está vendo isso. É um atleta com 18 anos, que já tem 4 gols pelo profissional, 4 golaços. Hoje, o gol que o Andrei Santos fez, o segundo, foi um gol de craque, gente. Foi um gol tirando do goleiro. Um gol que o próprio Figueiredo não fez durante a partida. É diferente, é fato. É um jogador de muita qualidade, que vai ser vendido aí por 200, 300 milhões de reais futuramente, fácil diante dessa renovação da 777 Partners. Além disso, a trinca da frente, Nenê, que com 40 anos correu o campo todo hoje. O Nenê, que com 40 anos é um diferencial. O Nenê, que com 40 anos seria titular em qualquer time da Série B do Campeonato Brasileiro, gente. O Nenê hoje seria titular no líder Cruzeiro, seria titular no vice-líder Bahia, seria titular no terceiro colocado Grêmio, em qualquer time. Se o Nenê jogasse hoje, iria ser titular. É um jogador de 40 anos, mas é diferente, tem bagagem, é craque e ajuda o sistema de meio campo do Vasco. O Alex Teixeira, eu acredito que eu não preciso nem falar. Tá longe de ser aquele atleta que o torcedor vascaíno esperava, porque ainda não está no seu auge físico. Mas é diferente. E uma bola resolve uma jogada. Uma bola pode resolver uma partida e colocar um atleta na cara do gol. Ajuda a recompor. Tem ali uma troca de passe. Hoje o torcedor vascaíno contra o Tombense viu uma troca de passe. Via ali quando a bola parava no pé do Marlon Gomes, do Nenê, do Alex Teixeira, do Andrei. Saiu uma jogada que a gente ficava, caramba, que isso? O que tá acontecendo? O Vasco tá jogando, o Vasco tá conseguindo fazer uma jogada, algo que a gente não via durante o ano. E com relação ao Marlon Gomes, não preciso nem comentar. Hoje o que o Marlon Gomes fez no jogo foi brincadeira. O Marlon Gomes acabou com o time da Tombense. Aquela pré-assistência no primeiro gol, passe de coxa pro Nenê. E o segundo gol do Marlon Gomes foi palhaçado o que ele fez nessa partida de hoje. Então, volto a repetir, esse quinteto de meio campo do Vasco hoje, gente, é brincadeira. É um absurdo. É um quinteto ofensivo e defensivo, querendo ou não, que tem papéis assim. Ótimo, excelente, um dos melhores, na minha opinião, da Série B do Campeonato Brasileiro. Porém, tem problema, a gente não tem um atacante. A gente tem 5 jogadores de qualidade no meio, mas no ataque não tem. O Raniel foi completamente improdutivo hoje e um atleta que, na minha opinião, não tem mais como ser titular do Vasco da Gama. Vou fazer questão do meu vídeo na parte da tarde falar sobre o Raniel. Que partida horrorosa do Raniel. Vasco venceu 3-1, estamos em quarto, 8 pontos do quinto colocado, mas não há mais condições do Raniel ser titular do Vasco da Gama. Ele acabou com o ataque do Vasco. A bola passava pelo Marlon Gomes, a bola passava pelo Yuri Lara, a bola passava pelo Andrei, pelo Nenê, pelo Alex Teixeira.
chegavam no Raniel e a bola morria. O torcedor vascaíno não aguentou mais o Raniel na partida e ele saiu vaiado. Não tem mais condições. Bota o Fábio Gomes, que foi contratado, bota o Egnaldo, que o terceiro gol do Vasco veio de uma roubada de bola do próprio Egnaldo, ou seja, em 5 minutos ele participou mais do que o Raniel durante toda a partida, mas não deixa o Raniel mais no time titular porque não há mais condições. Ele não pode ser titular desse time do Vasco, não tem mais como, eu não aguento mais, acredito que todo torcedor vascaíno também. Além disso, com relação à partida de hoje também, outros pontos falhos. Edmar, gente, o Edmar não tem mais condições. Eu sempre fui um dos defensores do Edmar aqui nos meus vídeos do canal. Pelo papel defensivo que ele cumpria muito bem. Era fato. Era um jogador, era um atleta que defendia. Tinha esse papel defensivo muito importante para a equipe do Zé Ricardo. Mas hoje não há mais condições. Fora! Na minha opinião, coloca o PV. Vamos ver como vai ser. Deixa ele jogar um pouquinho ali, até porque hoje o Vasco não vem sofrendo muito mais defensivamente também, principalmente quando sai à frente no placar, né? Não gostei da partida de Edmar, mas uma partida muito fraca e já está começando a ter o seu tempo contado dentro do elenco titular do Vasco. Os outros três, primeiramente Anderson Conceição inteiro, partida perfeita, principalmente do Anderson Conceição, que partida do nosso zagueiro e capitão, uma grande contratação feita pelo Vasco no início desse ano. Foi muito bem na partida de hoje, fundamental para essa vitória, segurar ali o sistema ofensivo da Tombense, que é um bom sistema ofensivo. E com relação ao lateral direito, Matheus Ribeiro, ótima partida do jogador. Foi muito mal na partida contra a equipe da Ponte Preta, nervoso, inseguro, foi muito criticado pelo torcedor vascaíno. Eu tentei compreender por ser a primeira partida dele pelo Vasco da Gama, mas hoje que partida. Consegue ter uma troca de passe, é mais seguro que o Leonardo Matos, menos estabanado, conhece a competição, sabe os caminhos da Série B do Campeonato Brasileiro, tem 2 acessos com o Atlético Goianiense e também com a Chapecoense em 2020, então vai ser uma peça importante para esses 15 jogos restantes. Hoje, o Vasco tem 42 pontos. Para subir, o Vasco precisa de 65, ou seja, mais 23 pontos para o acesso à elite do futebol brasileiro. 23 pontos dá algo em torno aí de 8 vitórias. Ou seja, o Vasco tem 16 partidas e precisa de 8 vitórias para subir para a elite do futebol brasileiro. Menos de 50% de aproveitamento. Dá, né, torcedor? Com certeza dá. O Vasco sobe. E é algo importante ser falado aqui, na minha opinião. Muitas pessoas também não vão concordar, mas hoje o Vasco tem um dos melhores elencos da Série B. Olha a diferença. Não estou falando que o elenco do Vasco é bom. Não acho o elenco do Vasco bom. Se jogar uma Série A, não vai aguentar. Mas para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco tem um dos melhores elencos. Você viu as substituições que o Vasco fez no segundo tempo? O Vasco substituiu e manteve o alto nível da partida. Conseguiu ser muito superior à equipe da Tombense, inclusive depois das substituições. Sabe por quê? Porque querendo ou não sair um Nenê, e entra um Palácio que tem qualidade. Não é o jogador, mas tem qualidade. Sai ali o Raniel e entra o Figueiredo. Sai o Alex Teixeira, caiu muito nível, mas entra o Bruno Tubarão, que seria titular em qualquer time, como essa Tombense, como o Londrina, como o próprio Bahia. Entendeu? Então sai o Raniel, entra o Egnaldo também. Tem jogadores de qualidade no banco. O Peck não entrou. O próprio Paulo Vitor, né, o lateral esquerdo, não entrou. Então tem jogadores, tem peça de reposição. Volto a repetir, o time do Vasco não é um grande elenco. Não é um elenco que dá para disputar uma Série A. Mas numa Série B é um dos melhores, se não o melhor. Porque tem peça de reposição. Sai um, entra outro e o nível não cai. Enquanto isso, eu tenho certeza, se sai um titular da Tombense, o reserva que entrar, vai cair muito nível. Então essa é a diferença, esse é um ponto importante que faz com que hoje, sim, dia 13 de agosto, eu vire para você e falo, torcedor, o Vasco vai sofrer, o Vasco vai perder, o Vasco vai empatar, mas o Vasco no final do ano vai subir e a gente junto vai comemorar. Esse daqui foi o vídeo, esse foi o pós-jogo do Gigante. É muito bom gravar quando o Vasco vence. E é claro, ainda hoje a gente retorna com mais um conteúdo para você, torcedor vascaíno. Grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus, vence o Vasco. E é claro, fiquem ligados, porque hoje ainda no canal tem mais vídeo para você. Saudações vascaínas!